Gente, nós vamos começar hoje uma série de 6 mensagens ou 7 mensagens falando sobre família. Nosso tema é família real. E o tema dessa mensagem é não perca os filhos. Ou dentro da igreja, ou dentro da sua casa, poderia ser colocado. A gente está vendo uma situação tão complicada em relação à educação de filhos. A gente está vivendo uma crise realmente grandiosa e a gente sempre cria séries de acordo com aquilo que a gente recebe de feedback da igreja. E a gente tem visto, né, não só de pais, mas também de filhos, as dificuldades que estão sendo encontradas no ambiente familiar. E uma coisa é a família Doriana, outra coisa é a família real. Por isso que o nosso tema é família real. Você sabe o que eu estou falando, gente. É aquilo que acontece fora do que está aqui. É quando o bicho pega lá em casa, que o negócio ferve, né? E aí a gente precisa de respostas, a gente fica um pouco... Por isso, hoje eu quero falar tanto com os pais quanto com os filhos, porque uma família é composta de pais e filhos, e muitas vezes a gente sabe que as coisas fora do lugar, né, geram problemas. Quando você tem uma família, e essa família ela não tem... as coisas estão fora do lugar. Vamos lá, pensar aqui comigo. Quando eu já usei esse exemplo uma vez, né? Quando o banheiro está dentro da cozinha. Não é impossível ter uma casa com banheiro dentro da cozinha. O quarto dentro da sala e assim a dinâmica fica complicada. Também quando a gente tem dentro da família a inversão de valores ou omissão de valores, a gente também tem problema. Omissão ou inversão, tanto de papéis quanto de valores. Quando a gente coloca os filhos no lugar do marido, da esposa, quando a gente coloca os filhos no lugar de Deus, né? Quando a bagunça, como a gente sabe, tem um termo que chama infantolatria. A gente coloca o filho num patamar que não é dele. E para eles não é fácil, eles carregarem o peso de serem deuses dentro das casas. E a gente acaba não dando os limites necessários para que essa criança se desenvolva segura, porque os limites são fundamentais para que a criança cresça em segurança. Criança, adolescente, qualquer um. Nós precisamos de limites. Nós, adultos, precisamos de limites. Por isso, não está fácil, né, pais? O negócio está pegando. O negócio está difícil. A gente precisava de um manual que desse a gente tem a palavra como manual. O duro é praticar a palavra, né? Porque uma coisa é você ter a palavra, outra coisa é praticar. Eu vou pegar um exemplo de um texto do livro de 1 Samuel, no capítulo 2, uma família complicada, uma família desajustada, que é a família de Eli. Eli era um sacerdote no período dos juízes, e nós estamos vivendo um tempo entre a morte de Moisés, quando Josué assume o governo, e a partir daí sucessivos juízes são levantados até a chegada da monarquia com Saul e, posteriormente, Davi e Salomão. Então, nós estamos nessa saída de Moisés e a chegada do governo através de reis. E nesse meio tempo existe um sacerdote, o penúltimo juiz é o sacerdote Eli. E ele está com um problema na sua casa.
Ele está com problemas sérios na sua casa. E o texto que eu vou ler está em 2 Samuel, 1 Samuel 2, 12 até 18. E o texto que você puder acompanhar diz assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes para com o povo era o seguinte: quando alguém oferecia um sacrifício, estando a carne ainda cozinhando, o auxiliar do sacerdote vinha segurando o garfo de 3 dentes e colocava na vasilha, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na panela, e o sacerdote tomava para si tudo quanto o garfo tirava. Assim procedia com todos os de Israel que iam para Siló. E antes de queimarem a gordura, o auxiliar do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para o sacerdote assar, pois não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se o homem lhe respondia: deixa a gordura queimar primeiro, e depois toma quanto desejares, ele lhe dizia: tu me darás agora, do contrário eu tomarei a força. O pecado desses jovens era muito grave à vista do Senhor, pois eles desprezavam a oferta do Senhor. Mas, graças a Deus pelo mas, Samuel, ainda pequeno, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Amém? Eu quero conversar com vocês sobre quando você não tem mais o domínio sobre os seus filhos. A que ponto chegou Eli? Ele não conseguia mais governar os seus filhos estavam totalmente perdidos. E muitos pais se perdem na educação dos filhos, se perdem, e você pode estar nesta condição, ou pode estar correndo risco, ou você pode estar sendo aprovado. Está tudo certinho. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos pensar um pouquinho sobre essa realidade. Porque, na realidade, nós precisamos ensinar a verdade para os nossos filhos. E eles precisam aprender. E a principal lição que nós devemos ensinar aos nossos filhos é eles precisam aprender a obedecer. Porque depois que eles aprendem a obedecer, todas as demais coisas são mais fáceis de se fazer. Mas existe um medo hoje. Hoje, muitos de vocês, muitos de nós fomos traumatizados pelos nossos pais, porque eles nos educaram, nos ensinaram de uma maneira incorreta, agressiva, ou foram omissos e não nos ensinaram, nos deixaram à mercê. Ficamos aí tentando descobrir as coisas. Nossos pais, muitos não sentaram com a gente para ensinar sobre sexualidade, até sobre trabalho e uma série de coisas. Muitos não fizeram isso porque não tiveram esse direcionamento. Muitos foram espancados pelos seus pais, foram agredidos. E aí, quando chega na hora dele começar a educar os seus filhos, ele começa a ter medo de fazer igual ele fazia. E aí ele começa a se omitir. Ou ele começa a ter uma colocação diferente. Muitos foram, então, sufocados pelo abuso, pelas regras. Agora, outros, e a gente tem visto isso muito, por ter, talvez, uma dificuldade em ter filhos, quando esse filho chega, ele toma um lugar de uma preciosidade que eles fazem de tudo, porque aquela criança se tornou um objeto, talvez objeto de idolatria. O que é objeto de idolatria? É quando qualquer coisa, pessoa, objetos ou trabalho, toma o lugar de Deus. Isso traz e gera essa omissão ou essa mudança, essa troca, gera nos filhos uma ausência de lei,
e eles acabam vivendo um desrespeito à autoridade sua e de qualquer um outro. Nós estamos vivendo um tempo muito complicado. E eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui hoje. Mas eu já tive meus filhos. Você pode responder, qual era o seu projeto? Qual que foi o seu projeto ao ter o seu filho? Qual que é o projeto? Eu quero ter o meu filho para... Quais são os planos que vocês, pais, têm para com os seus filhos? Existe alguma coisa intencional para com seus filhos? Todo mundo tem filho, eu vou ter filho também. Todo mundo, né? Por que você quer ter um filho? A pergunta é essa. Por que você teve filho? Por que você engravidou? Por que você tem essa coisa mais linda com você? E que projeto está no seu coração que Deus colocou para com essa vida, essa criatura linda que você tem aí? O que é? Quais são os projetos? Existe projeto? Eu quero que ele seja uma pessoa de bem. Ótimo. Eu sei que havia, nesse período de transição, uma ausência do ensino das coisas de Deus. Lá em Juízes 2:10, que antecede o que eu li, está dizendo que surgiu uma outra geração que não conhecia o Senhor. O que aconteceu foi que os pais acabaram por negligenciar o ensino para os seus filhos daquilo que era Deus, dos valores de Deus. Então, quando você encontra Eli com os problemas com os seus filhos, ele vem dessa geração de pessoas que não foram ensinadas os valores do Senhor, os valores de Deus para a vida dela. Por isso, foi pesado para Eli. E Deus fala lá em 1 Samuel 3,13 que ele julgaria a família de Eli para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis. E ele, o finalzinho, diz o quê? Ele não os puniu. Ele não os corrigiu. E hoje, quando a gente fala em correção de filhos, a gente fala em educação de filhos. Nós tivemos aqui outro dia uma palestra sobre educação positiva, onde você deve trabalhar o máximo possível para que a criança, o seu filho, possa aprender através do diálogo, através do exemplo. E é fundamental que você e nós tenhamos essa postura de avançar, andar, ter clareza no que a gente ensina para os nossos filhos, deixar claro o quanto nós os amamos também, mas quanto nós os amamos ao ponto de... A Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama. Então, o ato de corrigir é um ato de amor, não é um ato de punição, porque você e eu, muitas vezes, estamos com a história do nosso passado governando as nossas atitudes com os nossos filhos. É fundamental que nós tenhamos uma postura curada, redimida, em relação ao trato com aquilo que Deus nos deu. Por isso, é muito importante a gente não abrir mão da correção bíblica. E quando a gente fala de correção bíblica, a Bíblia fala que quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então, filhos, estou falando para vocês, quando seus pais corrigirem vocês, é porque eles os amam. É isso que a gente espera de vocês, pais, que vocês façam qualquer tipo de correção baseada no amor, baseada no respeito, baseada no projeto que vocês têm para eles. Um projeto de levá-los a serem parecidos com Jesus.
Eu acho que esse seria o melhor projeto, levar os nossos filhos a parecerem com Jesus. Quando a gente olha para isso, a gente tem, às vezes, a correção, a correção da varinha, né? A Bíblia fala da vara da correção. Ah, pastor, isso aí é ultrapassado. Educação de filhos hoje, não, na realidade, você pode ser processado se fizer isso ou aquilo. Mas a gente não pode deixar de lado que um dos recursos pode ser esse. Tá, gente? Um dos recursos pode ser esse. Não é o primeiro, mas eu não sou... Eu falo que nós educamos nossos filhos, até às vezes a gente tem uma conversa, eu e minha esposa, sobre esse tema. Nós educamos nossos filhos com diálogo, mas também corrigimos nossos filhos com... Quem já foi corrigido pelos seus pais com varinha, com chineladinha, com... Quem foi? Levanta a mão aqui. Hoje parece um pecado, gente. Hoje parece que você está cometendo um crime. Eu sei que para nós foi uma lição, né? A gente está ficando avô, e aí avô a gente já não quer mais, a gente quer brigar com os pais se os pais corrigem os filhos. Mas eu quero dizer que deve existir pais também, principalmente para os pequenos, né? Estou falando. Não é um recurso que deve ser descartado, mas desde que seja utilizado da melhor maneira possível. Eu sou dessa linha. Ted Tripp é um cara muito bom que fala sobre isso, tem livros muito bons que ensinam sobre isso. Ele fala assim, só para vocês terem uma ideia, um pai fiel a Deus e em fidelidade para com seu filho ou sua filha, ele assume, né, assumindo a responsabilidade do uso cuidadoso, oportuno, calculado e controlado do castigo físico para reforçar a importância de obedecer a Deus, resgatando assim a criança de continuar em sua estultícia até a morte. Isso aqui, o que ele está falando é que a palavra de Deus diz, né? Então a gente precisa entender isso. Eu queria fazer esse ponto como sendo uma observação que não podemos desprezar o manual que ensina sobre isso, tá bom? Guardadas todas as proporções, cientes daquilo que a gente está fazendo, mas isso é um dos recursos, mas não é o único recurso. Mas o recurso do diálogo, o recurso de sentar junto, o recurso de deixar claro as coisas, o recurso de deixar limitado algumas coisas, ou a punição por... você não vai usar o celular, você hoje não vai ter o seu amiguinho na sua casa. Tudo isso vai primeiro. Ok? Mas eu quero voltar para o texto e dizer uma coisa importante. Os filhos de Eli foram chamados de filhos de Belial. Esse termo filho de Belial significa filhos sem valor, filhos inúteis. Essa palavra Belial, né, está associado a não ter valor. Eu crio meu filho, você cria o seu filho, para que eles tenham valor, eles sejam úteis, para que eles sejam pessoas que façam a diferença nessa sociedade. Mas quando nós não corrigimos nossos filhos, eles, ao invés de serem pessoas que fazem a diferença, eles são pessoas que vão dar problema, eles vão ser inúteis. E a família de Eli era essa família, de 2 filhos chamados Hofni e Finéias, que eram pessoas totalmente fora. Mas onde eles estavam? Estavam dentro da igreja, estavam lá nos sacerdotes, eles faziam parte da elite da igreja. Mas, portanto, isso não significa necessariamente que, estando em alguma posição, vocês tenham a graça de ser realmente pessoas cheias de Deus. Hofni e Finéias, esses 2, eram pessoas do mal. Eram pessoas que, para quem não conhece um pouco da cultura judaica, toda oferta diante de Deus era queimada, a gordura era do Senhor, né?
Quem gosta de gordura sabe que o gosto da carne fica melhor. Então, o melhor da carne, aquela gordura, era queimado para o Senhor. Só que o que eles queriam? Eles queriam a gordura que era do Senhor. E eles iam lá e pegavam. Na hora que estava sendo oferecido para Deus, eles falam, essa parte é minha. O que acontece com... Por exemplo, eu tenho aqui Amanda, eu tenho Miguel e eu tenho Mateus. Esses são os meus 3 filhos. E agora tenho uma neta chamada Luísa. O interessante é que os filhos de Eli, se você olhar, eram ímpios. E no dizer do texto que vocês vão ver, eles não foram reconhecidos como filhos do Ademir, no filho do Eli, da sua esposa. Eles foram reconhecidos como filhos de Belial. Muitas vezes, a nossa educação e a presença nossa como participante da educação dos nossos filhos é tão ruim que os nossos filhos acabam sendo associados não a nós, mas àquilo que eles fazem de errado. Filhos de Belial, não filhos de Eli. Quem é o Mateus? Mateus é filho do pastor Ademir. É filho da Silvana. Quem é Amanda? Amanda é a filha do pastor Ademir. Não, a Amanda não é filha do pastor Ademir. Amanda é filha da desobediência e tudo mais. A pessoa começa a associar e não consegue mais associar. Eu quero muito que os meus filhos estejam associados ao meu nome. Você também quer? Quando olharem para você, falar assim, esse é filho do Tiago. Esse é filho do Fábio. E o que aconteceu é que o pecado deles era tão grande que foi dissociado. Foi apagado a questão de ser filho de Eli. E foram colocados como... Por que eles eram filhos de Belial? Primeiro porque... eles eram sacerdotes criados no templo, mas não conhecem a Deus. Pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o Deus não conhecem o Deus do seu pai. Eles perderam o temor. Quem é filho de Belial? Quem é filho que perde o valor? Ele vai perdendo o valor quando eles desprezam as coisas de Deus, eles desprezam o culto a Deus, eles desprezam as questões relacionadas a Deus, eles pensam em si antes das coisas de Deus, eles pensam em si antes das pessoas, eles são agressivos, eles são intimidadores, eles são imorais. Se você ler o texto, você vai ver que eles eram imorais, deitavam com as mulheres do templo, eles pegavam todas as mulheres lá, eles eram pessoas que só usavam a religião como um amuleto. Eles vão para a guerra e pegam a arca do Senhor e acham que, ao levar a arca do Senhor, eles vão conseguir ter vitória. Leiam o texto, vocês vão encontrar. E eles acabam morrendo nessa guerra. Por isso, eu quero trazer esse alerta para nós, hoje, nessa primeira mensagem sobre família real. Uma coisa é a família que está oferecendo sacrifícios, né? Uma coisa é a família que está aqui adorando. A Grazi, Rafa, eu, Silvana, vocês que estão aí servindo nas áreas, vocês que estão servindo na cidade. Uma coisa é uma coisa, mas será que lá dentro da sua casa, como que o negócio está? Como é que está lá dentro da sua casa? Os pais erram quando eles colocam os filhos no lugar de Deus. Eu creio que ele perdeu a voz. Sabe quando o pai fala e o filho não dá mais ouvido? Como que a gente perde a autoridade? Quando que a gente perde a autoridade? Quando a gente perde a voz e os filhos já não dão mais importância para aquilo que a gente fala? Quando talvez eles olham para nós e não conseguem associar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. A gente perde a autoridade porque fala assim, você fala isso, mas não faz isso. Por isso, erros dos pais que colocam os filhos no lugar de Deus. Eles preferem a omissão do que a correção. Eles preferem se calar do que corrigir. Eles preferem cansativo, já falei tanto, deixa quieto, vai. Eles vão ter que aprender na pancada. Eles vão ter que aprender na pancada, porque eu já falei,
A vida vai ensinar isso. Se não é comigo, a vida vai ensinar ele. Muitos corrigem, mas corrigem sem firmeza, sem consequências. Olha, eu estou falando para você parar de fazer isso. Se não, olha, vou contar até 3. 1, 2, 3. Vou contar até 4, hein? Ou vou contar até 1, 1,5, 2, 2,5, 2,75. E os filhos falam assim, não vai dar nada. E se der, vai ser pouca coisa. Não vai dar nada. E se der, é pouca coisa. Tem muitos pais que têm a função de pai, mas não supervisionam como pai, não estão ligados como pai. A minha esposa fala, tem pais que estão dormindo. O filho passa, as coisas estão acontecendo, e quando você percebe, você já perdeu seu filho. Como que eu perdi meu filho? Muitos pais estão perdendo os filhos vendo Reels. Filho, a coisa está acontecendo. Mas você está viajando no seu trabalho, excesso de trabalho. Quando chega cansado, transfere para a mãe. Eu estou falando de uma série de situações que pode acontecer. E uma das coisas piores que ele fez foi permitir que os filhos fossem para a guerra, naquele estado que eles estavam, levando a arca do Senhor, sem condição nenhuma moral de fazer isso, e quando eles vão até a batalha contra os filisteus, eles morrem. Nós, como pais, temos que tomar muito cuidado, porque se nós não cuidarmos dos nossos filhos, eles morrerão na batalha. Morrerão na batalha. Sabe por quê? Porque a gente não preparou eles para isso. Mas de outra forma, eu terminei o texto lendo o mais. E o mais diz sobre a história de Samuel. Samuel, ele é um menino que é sonhado pela sua mãe, é desejado, e Deus, de uma forma milagrosa, faz com que Ana pudesse gerar Samuel. Samuel, então, ele vive essa realidade. Ele é um filho que traz honra para o nome da sua família. Samuel, ele marca uma mudança entre o sacerdócio de Eli e o sacerdote de Samuel. Samuel começa a fazer a diferença. Samuel, ele é acompanhado periodicamente por seus pais, que trazem todo ano uma túnica sacerdotal para ele. Então, ele foi consagrado ao sacerdócio. Samuel é entregue para os cuidados de Eli, só que os pais periodicamente levavam uma roupinha de sacerdote, e aquela roupinha todo ano ia trocando, ia crescendo. Então esses pais afirmavam a identidade desse filho. Esse pai, estavam próximos dele, esse pai tinha um relacionamento aprovado, e Samuel era um menino que Deus começou a falar já do início da sua jornada. Samuel, a palavra de Deus diz que ele tinha um testemunho exemplar, ele tinha um coração de servo, e ele tinha, porque ele servia no templo, e ele ia crescendo, ele era alguém que tinha níveis de crescimento. O que eu quero falar com vocês hoje, nessa breve mensagem? Primeiro, uma palavra de alerta para os filhos. Filhos, isso aqui é para os pais. Não, eu estou falando para vocês jovens, crianças, adolescentes, jovens.
a gente pode se perder. Os filhos de Eli se perderam. Se perderam completamente. A gente pode até culpar os nossos pais, mas hoje vocês estão sendo alertados de que, de alguma forma, é importante vocês aprenderem a obedecer. A obedecer. Facilite para os seus pais. Facilite as coisas para os seus pais. Eu tenho um dado aqui de uma pesquisa pela Lifeway, que diz que 66% dos jovens cristãos entre 18 a 22 anos, eles abandonam a igreja nos anos da faculdade. 18, a minha filha tem 18. A 22 anos, dentro dessa faixa que eles vão para a faculdade, eles abandonam o Senhor. 10% de crianças e jovens entre 9 a 24 anos têm um compromisso, não tem compromisso, só 10%, desculpe, só 10% tem compromisso com a leitura da Bíblia. 90% de pessoas entre 9 e 24 anos não leem a Bíblia. Só 10%. Muitos começam a frequentar a igreja, mas com... Quem tem 17 anos aqui? Tem alguém que tem 17 anos? 17. 17 anos tem 69% dos jovens começam, mas com 18 anos vai diminuindo para 58%. Quando chega com 19 anos, 40%. E quando tem 20 anos, muitos jovens já são apenas 33% da igreja. É um risco, é um perigo. Por que eu estou falando isso? Porque existe um plano para desmontar nossas famílias, mas Deus tem um plano de transformar nossa família numa referência para a sociedade. Nós podemos mostrar Deus através da nossa família. Quem crê nisso? Você crê nisso? Que Deus pode ser visto através da forma com que você trata a sua esposa, você trata o seu marido, como você cuida e ensina os seus filhos. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Eu escrevi aqui uma frase que eu acho muito linda. Eu não sei quem fez essa frase. Mas o plano eterno de Deus é de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Deve ter essa projeção aí, Anita. O plano eterno de Deus é de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Quem era Jesus? Jesus era obediente a seus pais, a palavra de Deus diz. Jesus era obediente ao Pai. A gente precisa aprender com Jesus a ser obediente. Eu quero orar com vocês hoje, porque uma vida religiosa não revela Deus, mas uma vida autêntica revela. A verdade não é o que eu faço apenas para os outros verem. O importante é o que eu estou vivendo de realidade. Família real é o que acontece lá dentro. Quando você está deitado com sua esposa, quando estão sentados à mesa, quando estão fazendo a faxina da casa, quando vocês estão pagando as contas. Família real é aquela que tem discussão. Tem discussão ou não tem discussão na sua casa? Uma pessoa falou para o pastor, nós nunca discutimos em nossa casa. Eu falei, alguma coisa está errada nessa casa. Nós nunca discutimos em nossa casa. Alguém não está sendo verdadeiro aí. Porque relacionamentos humanos, pessoas diferentes, vão gerar discussão. E discussão necessariamente não significa problema, mas sim ajustes. A verdade, eu não estou gostando disso, isso aqui não está legal. O filho precisa ter voz. Ele precisa poder falar para os pais, pai, o negócio não está legal. Muitos filhos reclamam dos pais porque não conseguem ser ouvidos, porque os pais não dão atenção.
não tem a intimidade de poder ser verdadeiro. O que está acontecendo? Se perdeu alguma coisa. Mas o Senhor, nessa série, vai ajudar você. Não só na área da comunicação, sexualidade, nós vamos trabalhar vários temas. Os vícios na família, nós vamos tratar de vícios na família. Vamos tratar de desonra, vamos tratar de tantos mentiras, ganância, nós vamos tratar todos esses temas. Eu quero orar com você. Eu preciso da graça de Deus para cuidar da minha casa. Ah, pai, pastor, seus filhos são um exemplo. E é pela graça, né, amor? Ah, Mateus está lá no campo missionário, Miguel está lá na Alemanha fazendo líder de célula, minha filha está envolvida nas coisas. Nenhuma família é família doriana. Não é. O negócio às vezes pega. Mas Deus está dizendo nessa manhã, eu estou aqui para orientar vocês, a capacitar vocês. Pais que têm filhos adultos, Deus vai orientar vocês. Pais que têm filhos pequenos, vocês que são já, eu estou com filhos que estão vendo os pais se perdendo, Deus vai ajudar vocês. Talvez o Deus use vocês, como usou Samuel para exortar Eli. Deus pode levantar vocês para ser um canal de bênção na vida de outros. E você que vai formar sua família, saiba de uma coisa, existe um propósito muito especial. Queria que você ficasse de pé. Sabe de uma coisa? Os filhos de Eli eram filhos sem valor. Mas os nossos filhos terão valor, têm valor. E o valor deles é mensurado na medida em que eles são pessoas que amam a Deus e amam servir as pessoas. Eu sonho, estou realizado. Se os meus filhos fizerem duas coisas: amarem a Deus e servirem as pessoas. Se os meus filhos nessa terra fizerem isso, eu sou um pai realizado. Você não pode criar filho egoísta para viver só para si mesmo, porque eles precisam parecer com Jesus. Jesus é um servo que serviu. Você precisa de graça no seu casamento, você precisa de graça na sua família. Se você precisa dessa intervenção, eu quero orar com você. Fala assim, eu preciso. Se você precisa, levanta a sua mão e fala assim, eu preciso da graça sobre a minha família. Eu preciso da intervenção. Senhor, Tu está vendo cada mão levantada, Tu está vendo cada pessoa que está dizendo, Senhor, eu preciso da Tua intervenção. Faz a Tua obra, Senhor. Ajuda o pai. Ajuda a mãe que estão perdidos, estão sem direção. Ajuda os filhos que estão se sentindo vulneráveis pela omissão dos seus pais, pela idolatria dos seus pais, pelo peso que eles têm carregado dentro da sua casa, de serem os filhos perfeitos. Senhor, ó Deus amado, faz uma revolução nas nossas famílias nessa série, Senhor, que estamos pregando, e que a gente possa ver a família real, mas uma família que tem o Deus como sendo o centro. Temos uma família real que luta, que batalha, que discute, que chora, que erra, mas que está aos Teus pés, Senhor. Eu oro para que o Senhor faça uma revolução, dá sabedoria aos pais, dá sabedoria às mães, dá sabedoria aos filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Vamos adorar.
Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia